A força que nasce no silêncio. Nem toda construção começa com barulho. Algumas das maiores obras de Deus na sua vida estão sendo erguidas sem nenhum som, no mais profundo silêncio, onde só a graça alcança. Enquanto o mundo grita por atenção, o céu opera em silêncio. O verdadeiro mover de Deus não acontece nos holofotes, mas nas entrelinhas da sua alma, no secreto onde a fé germina longe dos olhos do mundo. Pense em uma raiz crescendo sob a terra. Ninguém vê, ninguém aplaude. Mas é ali, no invisível, que a árvore se sustenta. Assim também é você. Enquanto muitos não enxergam o que Deus está fazendo, Ele está fortalecendo sua base, lapidando sua estrutura, preparando sua vitória. Você não precisa de palco para ser relevante. O seu processo está sendo orquestrado pelo Criador, e Ele não erra. Se hoje tudo parece silencioso, confie. Deus está agindo. E quando for o tempo, escreva nos comentários: Deus está me moldando no silêncio. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo 14:14. Quando Deus trabalha no invisível, há um poder divino sendo forjado na parte da sua vida que ninguém vê. E é exatamente aí que Deus mais opera, no invisível, naquilo que parece sem importância aos olhos humanos. Muitos querem ver resultados imediatos, querem colher antes mesmo de plantar, mas o reino de Deus é um processo silencioso. Jesus disse que o reino é como uma semente lançada à terra. Primeiro brota o talo, depois a espiga, depois o grão. Tudo tem um tempo. Se Deus está te chamando ao silêncio, é porque Ele está te preparando. Enquanto os outros anunciam seus planos, você ora. Enquanto muitos correm para expor seus passos, você desce para o seu quarto e fecha a porta. Porque você entendeu. O que é precioso precisa ser protegido. A semente não cresce à vista de todos. Ela precisa do escuro da terra, da umidade, da quietude. Se você está em silêncio, é porque Deus está escrevendo algo profundo. Os céus não se apressam, eles se movem na eternidade. E você está exatamente onde precisa estar, guardado, regado, sendo lapidado. Escreva com fé nos comentários: eu aceito o tempo do silêncio de Deus. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Salmo 125:1. O silêncio protege o que ainda está germinando. Muitos sonhos não morreram por falta de potencial, mas por exposição precoce. Abrimos a boca antes da hora, mostramos o plano antes do alicerce, contamos o milagre enquanto ele ainda estava no ventre da fé. E o que era uma promessa se perdeu pela ansiedade da validação. O inimigo não precisa de muito para interromper o que Deus está fazendo em você. Basta que você fale mais do que ora, que compartilhe mais do que intercede, que exponha mais do que protege. A palavra diz que o semeador lançou algumas sementes à beira do caminho, e vieram as aves e as devoraram. Essas aves continuam existindo. São as vozes de incredulidade, as críticas destrutivas, a inveja disfarçada de conselho, os olhares que secam a fé. Por isso, o silêncio é sua melhor defesa. Ele não é fraqueza, é estratégia espiritual. É como uma cerca invisível em torno da semente. Quem age no secreto, planta no escuro, mas colhe à luz do dia. E quando a colheita vier, ninguém poderá dizer que foi sorte ou esforço humano. Será evidente, foi a mão de Deus que cultivou. Escreva aqui nos comentários com ousadia: eu vou proteger o que Deus plantou em mim. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Provérbios 13:3. O solo, onde o caráter floresce,
O silêncio é o lugar onde Deus constrói aquilo que o aplauso não sustenta, o caráter. Enquanto o mundo treina você para performar, o céu te treina para permanecer. E permanecer exige estrutura interna, algo que só o tempo, a disciplina e a intimidade com Deus podem formar. Deus não está apenas interessado no que você vai conquistar. Ele está mais interessado em quem você está se tornando no processo. Muitos querem a promessa, mas poucos querem a preparação. E toda preparação verdadeira é solitária, silenciosa e oculta. É no silêncio que aprendemos a fazer o que é certo, mesmo quando ninguém vê. A não parar quando ninguém nos aplaude. A continuar quando ninguém entende. A fortaleza interior não é construída no palco, mas nos bastidores da alma. Quando você diz não à necessidade de aparecer, você está dizendo sim ao reino invisível, onde Deus forja guerreiros silenciosos e inabaláveis. O Espírito Santo quer formar em você o fruto que não nasce da pressa. Domínio próprio, mansidão, perseverança, fidelidade. E cada vez que você cala para obedecer, você está dizendo: Pai, a tua aprovação me basta. Silêncio, a arma que confunde o inimigo. Há um segredo espiritual pouco compreendido. O silêncio desarma o inimigo. Satanás opera no caos, no barulho, na agitação. Ele se alimenta da ansiedade, da pressa, das decisões impensadas. Quando você se cala para ouvir a voz de Deus, você fecha a porta para as armadilhas do inferno. Quantas vezes fomos dominados pelo medo apenas por escutar vozes demais? Vozes de desânimo, de dúvida, de crítica, de comparação. Mas a voz de Deus não grita, ela sussurra. E para ouvir esse sussurro, é preciso calar tudo ao redor. Foi assim com Elias. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio na brisa suave. E é assim que ele ainda fala, no íntimo, na quietude, no santuário secreto da alma. Quando você escolhe agir em silêncio, você constrói um espaço de clareza espiritual. Você deixa de reagir ao caos externo e começa a responder à direção divina. No silêncio, a dúvida perde força. A mente se aquieta, a paz se instala e a presença de Deus se revela com mais nitidez. Escreva nos comentários, em espírito de confiança: vou silenciar para ouvir a voz de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. O silêncio que devolve toda a glória a Deus. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos estão dispostos a desaparecer para que só Ele apareça. Fazer em silêncio é dizer: Pai, que toda a glória seja tua e não minha. É resistir ao impulso de publicar cada vitória, de mostrar cada avanço, de relatar cada milagre. É guardar no secreto aquilo que Deus está fazendo. Não por medo, mas por reverência. O silêncio é o altar onde o ego é sacrificado e o nome de Deus é exaltado. Quando você conquista sem precisar ser aplaudido, quando serve sem buscar reconhecimento, quando obedece sem precisar de plateia, o céu se inclina e diz: esse é o meu servo fiel. E então, no tempo certo, aquilo que foi feito em oculto será recompensado diante de todos, mas não por vaidade, e sim para que o mundo veja o quanto Deus é fiel. Jesus nos ensinou a jejuar, a orar, a ofertar em segredo. Ele mesmo passou anos no anonimato, sendo carpinteiro, sendo filho, sendo servo, antes de ser proclamado como Salvador. Não há recompensa maior do que saber: eu agradei ao Pai, mesmo quando ninguém viu. Escreva nos comentários com humildade e fé: toda glória pertence ao Senhor. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6.
a sabedoria de quem age com discrição. Em um mundo que grita por visibilidade, ser discreto se tornou revolucionário. Mas a palavra é clara. O sábio sabe calar. Ele entende que nem todo plano precisa ser contado, nem todo progresso anunciado, nem toda resposta explicada. O silêncio é a veste dos prudentes, e quem o veste carrega autoridade sem precisar levantar a voz. Há coisas que Deus te revelou que não foram para serem compartilhadas, foram para serem cultivadas. Há promessas que ainda estão em processo de amadurecimento, e o segredo é a incubadora do milagre. Quanto mais você guarda, mais o céu trabalha. Quanto mais você se cala, mais Deus fala. A maturidade espiritual não está em saber muito, mas em saber quando não dizer nada. O coração treinado no secreto desenvolve uma visão além do barulho. Você começa a agir com estratégia, com propósito, com precisão. Seus passos são mais firmes. Suas decisões são mais sábias. Você não vive mais para provar nada. Vive para cumprir o que Deus te confiou. Escreva nos comentários com sabedoria. Prefiro ser discreto do que ser notado sem direção. O homem de entendimento mantém-se calado. Provérbios 11:12. Como cultivar o silêncio em tempos de exposição? Estamos rodeados por uma cultura que glorifica a visibilidade. Tudo precisa ser mostrado, contado, provado. Mas o Espírito Santo nos chama para uma prática rara e poderosa: o silêncio intencional. Não o silêncio da omissão, mas o da sabedoria. Não o silêncio da timidez, mas o da confiança. É o silêncio de quem sabe que sua vida está nas mãos de Deus e não nas mãos da opinião pública. Tiago nos alerta: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa inversão de ritmo, ouvir mais, falar menos, nos protege. Ela nos posiciona num lugar onde o coração se acalma, a mente escuta e a alma descansa. Quem fala demais perde discernimento. Quem ouve com atenção capta os detalhes que Deus sussurra. Cultivar o silêncio começa com pequenas decisões diárias. Desligar as notificações, ouvir uma conversa sem interromper, permanecer quieto mesmo quando se é mal compreendido, ficar em oração ao invés de justificar tudo e, principalmente, orar mais do que publicar. O mundo te chama para se expor. Deus te convida a se recolher, e é nesse esconderijo que Ele revela suas direções mais claras. Escreva nos comentários com intenção de mudança. Hoje escolho ouvir mais e falar menos. Sede prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tiago 1:19. O valor do anonimato no reino de Deus. No mundo, o anonimato é visto como fracasso. No reino de Deus, é preparação. Jesus, o Filho do Altíssimo, passou quase toda a sua vida longe dos holofotes. Dos 12 aos 30 anos, não há registros públicos. Apenas silêncio, trabalho, fidelidade no oculto. E foi nesse esconderijo que ele foi forjado. Se o próprio Cristo aceitou crescer no anonimato, por que nos inquietamos tanto quando ninguém nos vê? O anonimato não é ausência de propósito. É o útero da promessa. É ali que Deus cava fundo, alinha o coração, testa intenções, aperfeiçoa motivações. Muitos querem a plataforma, mas poucos suportam o silêncio da lapidação. Mas é nesse silêncio que o ouro é refinado, que a raiz se aprofunda e que o vaso é moldado. Não despreze a estação em que ninguém te aplaude. A ausência de aplausos não significa ausência de valor. Significa que o Pai está te preparando longe dos ruídos, longe da pressão, longe das comparações. Aqueles que florescem no escondido são os que permanecerão de pé quando o vento soprar.
Escreva nos comentários com fé e maturidade. O anonimato é o meu campo de preparo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê em secreto. Mateus 6:6. O lugar onde a vitória se torna testemunho. Chegamos ao ápice desta jornada. O momento em que as sementes plantadas no secreto começam a romper a terra e anunciar que Deus esteve trabalhando o tempo todo. O silêncio não foi ausência de movimento. Foi o estúdio onde o autor pintou cada detalhe daquilo que agora será revelado. Talvez você ainda não veja o edifício completo, mas já consegue sentir o perfume da promessa. Cada lágrima derramada sem plateia regou as raízes da sua fé. Cada sim dado longe dos holofotes alicerçou sua história na rocha. Agora o céu sopra sobre a sua vida e diz: ergue-te, porque chegou o tempo de mostrar o que cultivamos juntos. Receba paz no coração. Deus não atrasou. Ele aperfeiçoou. Enquanto o mundo corria, ele te ensinava a andar na cadência dele. Enquanto outros buscavam influência, ele te ensinava dependência. E a dependência gera uma glória que nenhum aplauso terreno pode produzir. Então, levante os olhos. O mesmo Deus que trabalhou em silêncio levantará um testemunho que ninguém poderá negar. Ele honrará cada momento de anonimato e transformará cada porquê em um vale a pena visível a todos. Escreva nos comentários em sinal de aliança: minha vitória nasce do silêncio com Deus. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4:8. Muito obrigado por ter estado conosco nesta oração no Jesus, no Oceano Sagrado da Graça. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like para continuar recebendo orações que tocam o céu e transformam vidas. Que a paz de Cristo permaneça sobre você e sua casa.